Olá! Recentemente nós gravamos um vídeo falando de diversos benefícios e direitos que o beneficiário do BPC Loas possui e nós recebemos mais perguntas sobre esse tema. Então hoje vamos continuar falando sobre benefícios e direitos que possui um beneficiário do BPC Loas. Eu sou a Lília e vamos falar aqui a respeito desses benefícios. Como solicitar uma carteira de identificação para pessoas que possuem deficiência? Pessoas que recebem o BPC Loas e desejam essa carteira específica sobre deficiência, elas precisam se direcionar a um CRAS e nesse CRAS ela faz a solicitação dessa carteira. Para fazer esse pedido, é importante que a pessoa leve os seus documentos, RG, CPF, comprovante de renda, comprovante de endereço e tenha o seu cadastro no CAD único atualizado. Ela vai fazer essa solicitação no CRAS, aguardar o período que o CRAS solicita e depois ela recebe, ela busca essa carteirinha que dá direito, a alguns benefícios e que também identifica essa pessoa que possui deficiência. Pessoas que recebem o BPC Loas têm acesso ao programa Viver Sem Limite? O programa Viver Sem Limite é uma iniciativa do governo pensando na acessibilidade das pessoas que, por exemplo, tenham deficiência física. Esse programa, ele visa cercar algumas áreas, como o desenvolvimento dessa pessoa, a questão de saúde, de assistência relacionada à saúde. Ela também tem acesso a benefícios relacionados ao mercado de trabalho. Então, no modo geral, uma pessoa que recebe o benefício do Loas, ela pode sim fazer uso desse programa do governo e dentro desse programa ela tem diversos benefícios, diversos acessos em várias áreas da sua vida. Uma pessoa que recebe o BPC Loas tem algum benefício relacionado a aluguel social? Sim. O aluguel social é um recurso específico para aquelas pessoas de baixa renda que recebem o benefício do BPC Loas e não tem condição de uma moradia por conta da renda. Para fazer a solicitação, essa pessoa precisa se direcionar ao CRAS, apresentar a documentação necessária, ter o seu cadastro único atualizado e ela vai fazer uma requisição desse benefício relacionado ao aluguel. Esse pedido, essa solicitação, ela vai passar por uma análise e sendo aprovada essa análise, a pessoa tem direito a algum benefício relacionado a aluguel. É importante lembrar que é feita uma solicitação e não é necessariamente aprovado para todo mundo, para todo perfil de pessoa. O CRAS vai fazer a análise e aquelas pessoas que tiverem essa análise aprovada farão jus a esse benefício. Pessoas que recebem o BPC Loas têm direito à acessibilidade em transporte público? Uma pessoa que tenha deficiência física e ela recebe o BPC Loas, ela tem sim direitos relacionados a transporte público. Ela tem acesso à passagem gratuita. Uma pessoa que acompanha esse beneficiário do Loas, ela também tem acesso à passagem gratuita. Durante o transporte público, ela tem direito a um assento preferencial. Além disso, essa pessoa também tem acesso à rampa e à plataforma elevada para que ela tenha para que ela tenha garantia do seu direito de mobilidade. Apesar dela ser uma pessoa que possui a deficiência física, ela tem direito de se locomover como qualquer outra pessoa. E por ter uma necessidade especial, essa pessoa tem direitos ali nesse transporte público para garantir que ela consiga ir e vir de acordo com a sua condição. Pessoas que recebem o BPC Loas possuem direito a cursos de qualificação profissional? Sim, uma pessoa que recebe o BPC Loas ou que ela possui, por exemplo, deficiência física, ela tem alguns benefícios e ela tem sim recursos a alguns cursos específicos que a favoreçam e que consiga trazer a ela uma inclusão no mercado de trabalho e no seu desenvolvimento profissional e pessoal. O Senai, o Senac e algumas ONGs
tem acesso, né, tem esses recursos, e a pessoa que ela deseja ter acesso a esses benefícios, a esses programas, ela deve se direcionar a essa instituição, levar a sua documentação, ter o seu acesso atualizado no CRAS e fazer a solicitação, a sua inscrição junto a esses cursos direcionados para esse público específico que recebe esses benefícios. Pessoas que recebem o BPC-LOAS têm acesso a medicamento grátis? As pessoas que recebem o benefício BPC-LOAS têm sim acesso a alguns medicamentos grátis. Esse medicamento ele pode ser solicitado e retirado no posto de saúde da sua cidade, ou em algumas situações existe a Secretaria de Saúde e as farmácias populares. Então, a pessoa que tem esse benefício do LOAS, ela pode ir em algum desses lugares e fazer a solicitação do seu medicamento. É importante lembrar que ela precisa levar a documentação necessária e alguns medicamentos não têm disponíveis nessas instituições. E aí, nesses casos, existem alguns programas onde a pessoa pode fazer o seu cadastro e verificar a possibilidade de um valor de desconto para alguns medicamentos específicos. Então, tem aqueles medicamentos que são 100% gratuitos, que a pessoa consegue solicitar diretamente no posto ou na farmácia. Tem aqueles medicamentos que ela precisa passar por uma aprovação e ter um desconto sobre o valor desse medicamento específico. É importante lembrar que você deve procurar tanto a farmácia popular quanto o posto da sua cidade para saber qual medicamento você tem acesso de forma gratuita. Existe algum programa de assistência social a pessoas com deficiência que moram em áreas rurais? Sim, as pessoas que moram em área rural, que são beneficiárias do BPC-LOAS, elas têm alguns recursos e alguns direitos, e aí ela precisa identificar junto ao CRAS ali da sua região. Dentro desses benefícios, existem, por exemplo, se a pessoa tem a necessidade relacionada à saúde de um atendimento domiciliar, ela pode fazer a solicitação desse serviço. Tem algumas situações que a pessoa precisa ir até o hospital e ela não tem condição porque ela não tem um transporte. E aí, dentro daquela região ali onde ela mora, ela pode solicitar um transporte público junto à prefeitura, junto ao CRAS, que atenda a sua região, para que ela tenha esse transporte de forma particular, direcionando essa pessoa para o local onde ela precisa ir. Então é importante que a pessoa que mora em área rural, ela identifique junto ao CRAS da sua região aqueles direitos, aqueles serviços que essa pessoa tem acesso para fazer a sua requisição. É importante lembrar também que para cada um desses serviços existem as suas regras, existe um agendamento e essa pessoa precisa identificar isso juntamente ao CRAS da sua cidade. Existe algum benefício de assistência alimentar para quem recebe o BPC-LOAS? As pessoas que recebem o BPC-LOAS, se elas estão em condição vulnerável, elas podem ir até o CRAS e solicitar esse benefício específico relacionado à alimentação. Tem algumas situações que a pessoa vai ter acesso à cesta básica, tem alguma situação em que a pessoa vai ser direcionada para algum restaurante popular ou ela tem alguns descontos em alguns lugares credenciados. É importante que a pessoa que tem essa necessidade procure o CRAS da sua região com toda a documentação necessária, que tenha o cadastro único atualizado e nesse CRAS ela solicite essa assistência. E aí, a partir dessa solicitação, comprovada a vulnerabilidade dessa pessoa, o CRAS vai indicar o que foi aprovado e direcionar essa pessoa para aquele benefício que foi liberado e aprovado para essa requisição. Pessoas que recebem o BPC-LOAS têm algum direito relacionado a transporte aéreo? Sim, uma pessoa que tem a idade acima de 60 anos ou ela possui alguma deficiência e ela recebe o benefício do LOAS, ela tem juntamente às companhias aéreas alguns benefícios. Um benefício é em relação à prioridade durante o embarque e desembarque. Outro benefício é um lugar específico na aeronave
onde essa pessoa pode se acomodar. Um outro benefício é que em algumas companhias ela pode ter desconto de taxas ou da compra da passagem aérea por ela ter esse benefício do BPC Loas. Então é importante você verificar juntamente a companhia aérea específica, onde você quer comprar essa passagem aérea e verificar dentro dessa companhia quais são os benefícios específicos que você que tem o benefício do BPC Loas tem direito e tem acesso. Como funciona o processo de reavaliação do BPC Loas? Uma pessoa que recebe o benefício do BPC Loas, é importante lembrar que ela tem que atender a alguns requisitos. Dentre esses requisitos, a pessoa, se for, por exemplo, uma pessoa de melhor idade, ela tem que ter acima de 60 anos. Se for uma pessoa com deficiência física, ela precisa ter o laudo médico que comprova essa deficiência e ela tem que atender aos requisitos relacionados à renda. Então, o INSS, ele identificando que a pessoa se enquadra a esse perfil, ele faz essa liberação do benefício BPC Loas. E de tempos em tempos, o INSS faz a revisão desse benefício. E aí, através dessa revisão, o INSS vai checar se essa pessoa ainda se enquadra dentro dos critérios necessários para continuar recebendo o BPC. É importante lembrar também que essa pessoa tem que ter o CAD único atualizado, porque é através desse cadastro que o INSS vai checar se aquelas informações estão coerentes para que essa pessoa faça jus a esse benefício e mantenha o seu benefício ativo. Existe algum tipo de assistência para cuidados diários que uma pessoa com deficiência e mora sozinha possui? Uma pessoa que tem deficiência, que recebe o benefício do BPC Loas e mora sozinha, ela tem sim alguns benefícios. Se ela precisa, por exemplo, de ter um cuidador, ela pode solicitar um recurso específico que vai ajudar a custear o valor desse cuidador. Se essa pessoa precisa de, por exemplo, um atendimento domiciliar relacionado à saúde, ela pode solicitar junto ao CRAS e junto ao posto de saúde, por exemplo, onde ela é atendida, que tenha essa assistência de uma pessoa ir até a casa dela para prestar o atendimento relacionado à sua saúde. O SUS, ele tem toda uma organização e ele consegue atender a algumas necessidades específicas para pessoas que possuem mobilidade reduzida, deficiência física, ou ela é acima de 60 anos e ela precisa de uma assistência domiciliar, por exemplo. Então é importante que você identifique tanto no CRAS quanto no posto de saúde que é próxima da sua residência para saber quais são os serviços que são disponibilizados de acordo com a sua necessidade. Uma pessoa que recebe o BPC Loas tem algum benefício para adquirir medicamento de alto custo? Sim, se a pessoa recebe o BPC Loas e ela tem a necessidade de algum medicamento de alto custo, existe um programa do governo que atenda a essa necessidade. Para fazer essa solicitação, a pessoa precisa ir até o CRAS ou a Secretaria de Saúde para dar entrada a essa requisição. É importante lembrar que a pessoa precisa ter o cadastro dela atualizado junto ao CAD único e é necessário entregar toda a documentação que é solicitada. Dentro dessa documentação tem o seu RG, comprovante de renda, endereço, a receita médica, o laudo médico, e essa documentação ela vai passar por uma análise e a Secretaria de Saúde vai determinar se essa documentação, se essa solicitação foi aprovada ou não. Após a aprovação, a pessoa tem o recurso para ter acesso a esse medicamento de alto custo, se for aprovado pela Secretaria de Saúde. Pessoas que recebem o benefício BPC Loas têm isenção de taxas bancárias?
Sim, as pessoas que recebem o BPC Loas, elas podem ter acesso a algumas isenções de taxas, tarifas e algumas cobranças junto à instituição financeira onde ela possui a sua conta bancária. Para fazer esse pedido, a pessoa precisa ir diretamente à sua instituição financeira, ao banco onde ela tem conta, e dentro desse banco ela vai fazer o pedido de isenção de taxa de acordo com o seu benefício do BPC Loas. É importante que ela faça essa solicitação. Quando ela for fazer esse pedido, ela precisa anexar os documentos necessários que aquela instituição pede. Dentro dessa aprovação, o banco vai identificar toda a documentação e vai verificar se essa pessoa faz jus a esse benefício de isenção de taxa que o próprio banco tem de acordo com os seus planos, as suas condições. Existe algum programa de inclusão digital para idoso ou pessoas com deficiência que recebem o BPC Loas? Pessoas que recebem o BPC Loas podem direcionar ao CRAS da sua região, da sua cidade, e identificar aqueles programas relacionados à inclusão digital, onde essa pessoa pode fazer jus a esse benefício. Existem algumas instituições de ensino, como por exemplo o SENAC e outras, e também junto ao CRAS tem algumas ONGs que são credenciadas que disponibilizam esse serviço de inclusão digital. Então é importante que você vá até o CRAS mais próximo da sua casa, verifique quais as instituições que disponibilizam esse serviço de forma gratuita e você, que é um beneficiário, tem a sua documentação toda em dia atualizada junto ao CadÚnico, pode utilizar esse serviço. Uma pessoa que recebe o BPC Loas pode participar de programas de esporte e lazer? O CRAS, ele é um lugar de apoio àquelas pessoas que recebem o BPC Loas. Relacionada a lazer e a esporte, existem algumas ONGs que atendem a essa necessidade e o CRAS vai identificar quais são essas ONGs, essas instituições que têm acesso e que disponibilizam esse serviço para que uma pessoa que é beneficiária do LOAS tenha acesso a esses serviços, a esses direitos, tanto relacionado ao esporte quanto relacionado ao lazer. Existem alguns descontos a esses serviços e existem aquelas instituições que disponibilizam isso de forma gratuita. Pessoas que recebem o BPC Loas por deficiência têm acesso a empréstimo de equipamento de saúde? Sim, uma pessoa que tem a deficiência física e por isso ela tem o benefício do BPC Loas, ela pode sim utilizar de um serviço de empréstimo de equipamento relacionada a essa deficiência física. É importante ela identificar em 3 lugares, em 3 instituições. O CRAS próximo da sua residência vai informar quais são as instituições que têm esse serviço disponível de forma gratuita para que a pessoa possa fazer esse empréstimo. Uma outra situação é a respeito do SUS. O SUS também vai disponibilizar no posto de saúde ou em algumas instituições, alguns hospitais, onde é possível fazer esse empréstimo desses equipamentos relacionados à deficiência e a apoiar as pessoas com deficiência. Existem também algumas ONGs que trabalham juntamente com o CRAS ou de forma individual que atendem à necessidade de beneficiários do BPC Loas, que têm alguma necessidade relacionada à saúde e podem fazer empréstimos desses equipamentos. É importante você identificar na sua cidade essas instituições que disponibilizam esses materiais através de empréstimos e você solicitar isso comprovando que você faz uso, que tem a necessidade desse equipamento e que você é um beneficiário do BPC Loas. Pessoas que recebem o BPC Loas têm acesso ao atendimento prioritário em estabelecimentos comerciais? Sim, as pessoas que são beneficiárias do BPC Loas, elas têm que atender 2 critérios, O primeiro critério é o critério da renda e o segundo critério é se é uma pessoa idosa acima de 60 anos ou uma pessoa com deficiência. E aí, se essa pessoa
tem acesso ao benefício do LOAS, ela tem direitos aos comércios de prioridade. Então, ela tem direito na prioridade da fila, ela tem direito, talvez, de um atendimento prioritário, de uma assistência de uma pessoa que vai atender essa pessoa ali de forma exclusiva, de acordo com a sua necessidade. É importante que essa pessoa comprove através do seu cartão que ela é um beneficiário do LOAS, do BPC, ou que ela tenha, por exemplo, uma carteirinha do idoso, e isso comprova que essa pessoa tem esse direito, e aí nessa instituição, nesse lugar, nesse comércio que ela estiver, ela pode ter o seu atendimento prioritário para garantir que ela tenha ali a sua necessidade atendida de acordo com a sua deficiência ou de acordo com a idade acima dos 60 anos, e aí ela precisa de um atendimento especial. Existe ajuda financeira para o pagamento de tratamento de saúde de longa duração para pessoas com deficiência? Se uma pessoa tem deficiência, ela é um beneficiário do BPC LOAS, por exemplo, então ela tem uma renda reduzida. E aí, o programa, dentro do governo, existem alguns programas relacionados à saúde, e um desses programas dá alguma ajuda com recurso financeiro para ajudar, para apoiar nesses tratamentos de longo prazo. É importante que uma pessoa que tem essa necessidade, ela vá até a Secretaria de Saúde, ela faça o seu cadastro para solicitar e ingressar nesse programa do governo para poder verificar se é possível a aprovação desse recurso extra durante esse tratamento de longo prazo. É importante que a pessoa tenha um laudo médico, que ela comprove a sua situação, a sua necessidade e que ela tenha o seu cadastro único atualizado para que ela tenha direito e ela consiga desfrutar desses direitos relacionados a esse custo quando tem a necessidade de um tratamento de longo prazo. É sempre importante lembrar que a pessoa precisa fazer a solicitação desse recurso e essa solicitação vai passar por uma análise. E aí, a partir da aprovação dessa análise, ela tem direito a esse recurso. O BPC LOAS pode ser acumulado com outros benefícios assistenciais do governo? Sim, é importante destacar duas coisas. Existem os benefícios assistenciais do governo e existem aposentadorias. Se uma pessoa ela é beneficiária do BPC LOAS, ela não pode dividir esse benefício com uma aposentadoria, por exemplo. Ela é aposentada ou ela tem o benefício BPC LOAS. Se a pessoa tem o benefício BPC LOAS, ela pode sim usufruir de outras assistências do governo. Existem assistências relacionadas a medicamento, à saúde, ao ensino, a transporte. Então, quem recebe o benefício do LOAS, ela pode ter acesso a outros benefícios assistenciais, mas ela não tem acesso, por exemplo, a uma aposentadoria. Existem programas de reabilitação ou fisioterapia gratuitos para beneficiário LOAS BPC? Sim, uma pessoa que recebe o LOAS BPC e ela tem a necessidade de fisioterapia ou um programa de reabilitação, ela tem acesso a isso porque o SUS disponibiliza alguns serviços gratuitos relacionados a essa necessidade. A pessoa precisa procurar o CRAS da sua região, ela pode procurar também a Secretaria de Saúde e identificar quais são as instituições, os lugares onde existe esse recurso, onde existe esse serviço que é disponibilizado de forma gratuita para quem recebe o benefício do BPC LOAS. Existem programas de saúde mental para quem recebe o benefício BPC LOAS, como terapias, acompanhamento psicológico? Sim. Uma pessoa que recebe o BPC LOAS, ela tem acesso ao serviço relacionado à qualidade da saúde, né, relacionado à saúde mental. Ela precisa procurar o CRAS mais próximo da sua casa e o CAPS também dá acesso a esse serviço.
dentro do CRAS, ela vai preencher ali o que é preciso de formulário, fazer a sua solicitação. Ela precisa ter a comprovação de que ela tem o cadastro único atualizado, entregar a documentação necessária e, junto disso, precisa ter um laudo médico comprovando a necessidade desse serviço. E aí o CRAS vai encaminhar essa pessoa para a instituição, para uma ONG ou para o próprio CAPS, para que esse serviço seja prestado a uma pessoa que é beneficiária do BPC Loas e tenha necessidade de terapia ou algum outro serviço relacionado à saúde mental. Espero ter esclarecido todas as suas dúvidas relacionadas aos diversos benefícios que um beneficiário BPC Loas possui, mas se ainda tem alguma dúvida que você tem aí, deixe aqui nos nossos comentários, coloque a sua pergunta, que nós vamos gravar novos vídeos e tirar todas as suas dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você ficar por dentro das novidades e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com as pessoas que você conheça, que talvez esse conteúdo vá contribuir com outras pessoas que você possa ir conhecer e deseja compartilhar um conteúdo relevante. Se você conhece algum beneficiário do BPC Loas, não esqueça de compartilhar esse vídeo.